Fala pessoal, beleza aí? Seguinte, sobre corte de cabelo. Eu vou falar pra vocês, eu vou colocar pra vocês aqui uma imagem de um corte que vai usar agora no verão 2023. Super tendência, que é o Loose Bob. É um corte em camadas lindo, que é um Chanel maravilhoso, que vai estar super em alta agora. Eu vou fazer pra vocês aqui a leitura dessa imagem, eu vou fazer pra vocês o projeto desse corte. Eu quero que todo mundo fique bem esperto aí, porque, vai usar muito o hit do momento. Então, fica olhando que agora eu vou colocar o vídeo fazendo a leitura desse corte aí. Abraço, valeu! Vamos lá, pessoal. Loose Bob, que é um bob, que é o Chanel, né? Solto, tá? Loose quer dizer solto. Então, esse cabelo que ele perde um pouco daquela estrutura do bob, aquela estrutura mais rígida, e a gente vem com ele com a mesma base. Pode ser long bob, ele pode ser blunt bob, ele pode ser square bob, short bob, pode ser qualquer um dos comprimentos, pode ser redonda, triangular, pode ser quadrada, mas o mais importante é que seja em camadas. Primeiramente, mostrar para vocês aqui, eu quero o seguinte, ver que as camadas elas estão presentes em todo esse cabelo, tá? Em toda essa cabeça, tá? Você pode perceber que esse cabelo ele perdeu um pouco do volume, ele não tá aquele cabelo arredondado, tem aquele cabelo que ele tá ao contrário, ele tá sem volume aqui na cabeça. Então é muito importante essa percepção de quando você percebe que o cabelo ele não tem aquela área de volume grande aqui, depois ele começa, não é assim, né? Ele tá o quê? Ele vem do menor e aí ele começa a ficar pro maior, olha só. Quando acontece isso, a gente sabe que a gente tem o quê? Camadas. Então, olhando esse cabelo, eu já percebo que a gente tem essa parte, principalmente as laterais e a posterior, eles estão em camadas, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O que nós temos de diferente aqui, vou até mudar a cor, é a questão da franja. Então, essa parte de cima da franja aqui, que a gente percebe que aqui a gente já tem o fio mais longo e depois o fio repicado, ele mais curto. Então, a gente tem o aumento de volume nessa área. O que isso quer dizer? Que esta área da franja, aqui eu tenho uma graduação, tá? Por isso que você percebe que a franja, ela é uma franja que ela tá mais densa, ela não tem a diminuição de volume que a parte de trás das camadas ela proporciona para esse corte. Então vamos lá. Como que foi feito então as seções desse cabelo? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma franja. Então a gente tem uma divisão de franja, aquela divisão bem tradicional em triângulo. A gente vai ter também as laterais e nós vamos ter a parte de trás, a posterior. A parte de trás, provavelmente e muito obviamente também, ela vai ser cortada em pivô. O que é a divisão em pivô? É aquela divisão onde ela me traz uma naturalidade maior no caimento. Então, para esse cabelo em camadas é muito importante que a gente tenha essa naturalidade. A parte de trás em pivô e as laterais também eu faria em pivô. Eu acho que vai ficar incrível esse cabelo em pivô. Qual é a projeção que a gente vai utilizar para fazer camadas? Lembra que camadas, as projeções são altas. Então, o que eu tenho que utilizar aqui? Ângulos altos. Então eu vou falar aqui em 45 graus para cima, ok? A gente chama de 45 graus alto. Esse 45 graus alto ele vai me favorecer o quê? Em fazer essas camadas. O máximo que eu consegui em camadas é 90 graus, é lá em cima, bem reto, bem indo para o céu. Mas eu acho que se a gente fizer assim, ele vai ficar uma camada muito intensa. Então eu preferiria fazer esse cabelo e eu vejo que na sua quantidade, eu vejo que as camadas elas vêm até aqui, ó, tá vendo? Eu tenho fios até aqui. Então eu tô vendo que ele está na parte média, então eu não posso subir demais esse fio e eu fazer em 90 alto, que eu acho que ele vai ficar repicado demais. Então acredito que essa parte mediana que me mostra aqui, ó, está me dizendo que eu posso fazer em 45 graus, tá? Então eu vou levar esse cabelo a 45 graus. Eu percebo também, gente, que eu tenho aqui uma linha de corte mais quadrada, eu não tenho aqui uma linha de corte de bico, então eu tenho aqui uma forma mais quadrada. E essa forma quadrada ela vai me dizer que tipo de guia eu vou utilizar. Qual guia eu estou utilizando aqui? A guia quadrada, é aquela guia que eu tenho, ó, a primeira mecha, a segunda, a terceira e a quarta. Do outro lado, segunda, terceira e a quarta. Eu sempre vou fazer a primeira mecha no meio, tá? Então lá atrás eu faço ela no meio. A segunda volta na primeira, eu corto a segunda igual à primeira. A terceira volta na segunda, eu vou cortar a terceira igual à segunda, a quarta na terceira. Eu sempre volto na anterior. Isso eu estou fazendo essa linha de corte quadrada. Então, eu vou elevando a 45 graus, mas eu vou trazendo sempre para a mecha anterior. Isso é muito importante mesmo. Então, sempre na anterior com uma linha de corte quadrada. Vamos lá, recapitulando. Eu vou fazer as minhas seções, eu vou ter uma seção de franja, laterais, que seria de orelha a orelha, e a posterior. Sendo assim, eu vou trabalhar as divisões da minha área de posterior e as laterais na divisão em pivô, que é a divisão de naturalidade.
Dividiu, eu vou mecha a mecha, seguindo o conceito do corte quadrado, que eu faço a primeira, segunda na primeira, terceira na segunda, quarta na terceira, sempre na anterior. Eu vou elevando esse cabelo a 45 graus alto para poder fazer o quê? Camadas. E eu vou cortar esse cabelo com a ponta da tesoura, com a técnica de point cut. Fazer todo esse cabelo, toda essa lateral e essa posterior com o point cut. Feito isso, agora eu volto a fazer agora a franja. Eu vou apagar isso aqui também para a gente poder agora a gente trabalhar só a franja. Então, vamos lá, vou colocar aqui em azul. O que a gente tem aqui? A gente tem uma franja no meio, onde a gente tem uma linha de corte triangular, onde ele sai do menor para o maior, linha triangular. Então eu tenho essa linha de corte, que é a linha de corte em triângulo, onde eu vou ter ele principalmente no meio, a parte do meio mais curta e as laterais maiores, em graduação. Então vamos lembrar que aqui, ó, nessa área aqui eu tenho uma graduação. Qual é a divisão que eu vou utilizar? Diagonal para trás. Então eu tenho esse cabelo no meio, eu vou utilizar as diagonais para trás para poder fazer esse corte triangular. Lembrando que minha projeção ela vai de 45 graus para baixo até 90 médio. Então eu vou trabalhar, neste caso, em 45 graus baixo e vou até 90 médio. Tá? Então eu faço as duas projeções. Eu nunca posso fazer projeção sozinha, direto para 90 graus. Eu tenho que passar pelo 45. Então, relembrando esse conceito, quando eu vou trabalhar a franja, uma graduação, que eu quero que ela vá até 90, eu tenho que fazer 45 e 90. A mesma mecha eu vou trabalhar. Primeiro a 45, depois a 90. Linha de corte triangular. Primeira, segunda, terceira, quarta. Segunda, terceira, quarta. Como que é o deslocamento dessa linha de corte? Eu vou fazer sempre a primeira. Como eu quero triangular, a segunda volta na primeira. Terceira volta na primeira, quarta volta na primeira, segunda na primeira, terceira na primeira e quarta na primeira. Sempre que eu voltar na primeira mecha que eu fiz, eu vou estar trabalhando essa linha de corte em triângulo. Então, eu faço a primeira mecha no meio, lado esquerdo ou lado direito, eu posso fazer qualquer um dos dois, eu volto. Então eu volto a segunda mecha na primeira, a terceira na primeira, a quarta na primeira. Sempre fazendo isso eu vou ter esse movimento triangular em graduação, porque eu estou utilizando a projeção correta, que é de 45 para baixo. E 90. Corte em point cut, a mesma coisa com a ponta da tesoura. Escova esse cabelo agora. Feito o corte, escovou o cabelo, agora nós vamos trabalhar o quê? Textura. Esse cabelo precisa ser texturizado seco. Existe uma textura muito bacana que é o back cut. O back cut é o corte que vai para trás. Então a gente vai fazer essa textura que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês quando eu tiver a oportunidade. Mas o back cut é uma técnica de textura que vai dar certinho para esse cabelo, para decorar, para dar assinatura, para dar personalidade para esse cabelo que você quer. Beleza, gente? Então, ó, o projeto ficou aí. Salva esse vídeo, faz esse corte, me marca e que eu vou gostar muito de repostar o trabalho de vocês. Marca aí, @RCGimenez e @Academia Ondina. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então aproveitem, gente. Aproveitem esse vídeo aí para vocês fazerem trabalhos lindos aí de luz e bob aí no salão de vocês. Beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu!